Olá galera, mais uma vez aqui com vocês e hoje vamos falar sobre o comentário do Pedro. Eu tenho o borderline e olhando para os princípios cristãos, eu sou completamente o contrário de tudo que a Bíblia prega. Os impulsos são terríveis, as emoções são descontroladas. Como posso acreditar que ele tem o melhor para mim, passando por tamanho sofrimento e desordem? Como exercer a fé sendo criado por ele dessa forma, tendo como meu maior inimigo eu mesmo? Como posso negar a mim mesmo sendo completamente tomado por impulsos e emoções fora do controle que não posso dominar? A carta, na verdade, o comentário é maior, mas essa é uma parte, ao meu ver, mais importante desse comentário do Pedro, e hoje a gente vai falar sobre ela. Então veja bem, o Pedro coloca o conflito, que existe entre as coisas contidas na Bíblia e tudo o que se sente do ponto de vista emocional, na desregulação emocional. Muitas das coisas que o Pedro comentou são acerca da desregulação emocional mais acentuada, mais grave, e também das alterações comportamentais secundárias a essas emoções que são muito desreguladas. E há um conflito, entre alguns trechos, algumas coisas que são colocadas na Bíblia e o que ele sente. E como é que você vai conciliar tudo isso, sendo você um cristão? E isso, como a maior parte das pessoas no Brasil, ela é composta de pessoas que são cristãs, e sabendo que, epidemiologicamente falando, há uma prevalência enorme de pessoas que sofrem com borderline, como é que a gente vai conciliar tudo isso? Então, o que eu vou falar a partir de agora, talvez sirva não somente ao Pedro, mas para todas as pessoas que passam por situações semelhantes, que, por exemplo, frequentam os seus templos religiosos, onde se tem essa mensagem, do ponto de vista moral, ético e etc. E ao mesmo tempo você está lá assistindo àquela reunião e você sente dentro de você que é como se você não tivesse ali compatível com tudo que está sendo colocado. Termina você se sentindo muito mal por conta disso. Então, a gente vai partir do princípio, em determinado trecho do Novo Testamento, onde no episódio onde levam uma mulher que é surpreendida em adultério para que Jesus avaliasse aquela situação, e as pessoas estavam ansiosas por saberem o que ele iria dizer, porque na lei a lei prescrevia o apedrejamento. Então, se ele prescrevesse o apedrejamento, ele estaria ali compatível com a lei dos homens, mas estaria contrário à lei do amor que ele pregava. Se ele, ao contrário, liberasse de qualquer forma aquela mulher da obrigação da lei, ele estaria sendo compatível com a lei do amor, mas contrário à lei dos homens. Então, ele de forma muito inteligente, ele sem levantar nem sequer a cabeça, diz: aquele que tiver sem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E conta-se que cada um foi soltando ali as pedras, e ele ficou sozinho com uma mulher, e diz: nem tão onde estão os teus acusadores? Não tinha mais ninguém. E ele diz: nem tão pouco eu te condeno. Vais e não voltes a cometer os erros. Então, todos nós temos alguns defeitos, cometemos erros, equívocos diversos. Então não vai existir nenhuma pessoa na face da terra que seja completamente isenta de erros. Ninguém é perfeito. Então, a gente não pode colocar em cima dos nossos ombros uma responsabilidade tão grande, porque existe uma norma, um preceito que é o ideal. Pode-se considerar assim, mas qualquer um de nós está muito distante dessa idealização. Não significa que a gente vai abandonar qualquer esforço de se corrigir nos erros. Não, de forma alguma. Repare que na passagem evangélica Jesus diz: eu não te condeno, mas também se esforça para não voltar a errar. Então, existe essa intenção de não ser nem
conivente com o erro e nem tampouco ser um julgador tão feroz a ponto de não dar nenhuma oportunidade à pessoa de se reabilitar. Então, nós vivemos nessa dialética, não sermos perfeitos, mas procurarmos o melhoramento. E isso, todo mundo está dentro desse mesmo barco. Se avançarmos um pouco mais no livro do Novo Testamento, vamos encontrar na Epístola de Paulo aos Romanos um trecho muito interessante, que diz mais ou menos o seguinte: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não mais quero fazer, esse eu ainda faço. Bem dialético. Então, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer. Agora o mal, eu não quero fazer, mas de forma alguma, mas eu ainda faço. Porque, volto a dizer, somos imperfeitos. Não estou falando de alguém dar, né? Alguém que pode, que tem condição moral, que está mais acima de qualquer um de nós, condição de dar uma carta branca para a gente fazer o que a gente quiser, não é isso. Mas a condição humana é frágil, muito frágil. Todos nós somos vulneráveis. Obviamente, à medida que você vai se esforçando para todo dia, de alguma forma, à medida que você vai regulando as suas emoções, e para isso existem tratamentos. Tratamento para você compreender quem você é, para você entender por que você age dessa forma, porque as suas emoções são descompassadas, porque você procura regular as emoções através, por exemplo, nesse exemplo que foi dado do Pedro, da sexualidade de forma pouco atrapalhada, né? A humanidade toda, vamos dizer assim, uma boa parte da humanidade sofre com isso, porque você compreende por que você funciona dessa forma, onde é que está a raiz disso. Você vai conseguindo pouco a pouco se organizar, se equilibrar, e isso não vai fazendo mais parte desse repertório porque você já superou as dificuldades que ensejam você a ir por esse caminho. Então, um dos preceitos da DBT, no capítulo que se relaciona à habilidade do Mindfulness, é um não julgamento. Esse julgamento termina criando mais adoecimento do que já existe. Então, a primeira coisa é se auto-perdoar, ter um entendimento de que existe um tratamento para aprender a regular as emoções, para controlar os comportamentos mais impulsivos e, consequentemente, ter uma vida mais próxima àquilo que a gente acredita que seja o ideal. Isso aí, pessoal, se vocês acharam legal o vídeo, não deixa de curtir, não deixa de comentar, não deixa de passar para alguém que você acha que de repente está precisando ouvir essas palavras. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever para que esse trabalho da gente possa cada vez encontrar mais pessoas que precisam dessa mensagem. Tá bom? Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.